Olá, juniores, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula, né? Nós estamos aprendendo sobre o apóstolo Paulo. Vamos começar então com uma oração? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que possamos, Senhor, tê-lo como exemplo em nossa vida, Senhor, que cada adolescente, cada junior que está ouvindo essa palavra, Senhor, possa vivê-la em nome de Jesus. Abençoe cada um e abençoe esses momentos, Pai, que estamos na tua presença para aprendermos de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então, nós estamos aprendendo sobre o apóstolo Paulo. Então, nós vimos que Paulo, ele nasceu, né, em Tarso, e ele cresceu aprendendo nos ensinamentos dos fariseus, né, que são aquelas pessoas religiosas que estudavam a palavra de Deus, né? Só que ele não cria que Jesus era o Messias, né? Então, Saulo, né, ele passou a ser um perseguidor. Olha como ele ficou bravo, né, quando ele viu que as pessoas acreditavam que Jesus era o Cristo, né? Porque os fariseus achavam que Jesus não ia vir da forma simples, humilde que ele veio, mas ia ser um rei, né? Ia ser um grande libertador, né? Mas da forma que eles achavam que era. Mas Jesus não veio assim, né? Nós já aprendemos a história de Cristo, né? E em Jerusalém as pessoas começaram a se converter. Vocês lembram na vida que Pedro, né? Começou a falar de Jesus e várias pessoas se converteram e esse povo ficou muito irado e começou a perseguir os cristãos. E muitos daqueles judeus que se convertiam, eles começaram a ficar com medos, assustados, porque realmente eles matavam as pessoas, né? Nós vimos a história de Estevão, que Paulo estava lá, né, vendo tudo aquilo e ele consentia com aquilo, né? Mas os planos de Deus são diferentes do nosso. E um dia Saulo pegou, né, com um grupo de pessoas, conseguiu cartas para ir a Damasco, para prender aqueles cristãos que falavam de Jesus, né? E Paulo começou a ir no caminho para Damasco, e vocês aprenderam com a Jane algo muito importante, que houve uma transformação na vida de Saulo, né? Saulo estava a caminho e de repente apareceu uma grande luz e aquela luz falou com ele, né? As pessoas que estavam com ele só ouviram a voz e ficaram muito assustados, mas eles não entendiam nada. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E naquele momento houve uma transformação na vida de Saulo. Saulo agora passou de perseguidor para perseguido, né? Saulo ficou cego, né? Nós vimos nessa lição que ele ficou cego e foi para Damasco, né? E Deus falou com um homem de Deus, né, chamado Ananias, falou: Ananias, lá em Damasco, você vai lá orar por Saulo, mas ele é um matador, ele mata, ele persegue os cristãos. Mas Deus tinha transformado a vida de Saulo no caminho de Damasco, né? E Ananias foi até lá, orou por Saulo e naquele mesmo momento ele passou a enxergar. A Bíblia fala que depois que Saulo se converteu, passou-se 3 anos, né? Nós aprendemos na semana passada com a Solange, né? Passaram-se 3 anos. Agora, Saulo, ele era uma nova criatura. Ele não era mais aquela pessoa que só queria perseguir os cristãos, que queria matar os cristãos. Não. Saulo agora, ele é uma nova criatura. Lembra do versículo que nós aprendemos? Que está lá em 2 Coríntios 5,17? Vamos relembrar? Então, vamos lá. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, na vida de Saulo de Tarso, as coisas se fizeram novas, porque ele conheceu o Senhor Jesus, né? Aquele que ele perseguia, né? Lembra que Jesus falou para ele: eu sou aquele quem você persegue, né? E agora Saulo ia passar a ser um grande pregador, um grande evangelista para as nações, né? E olha só,
os planos de Deus, né, para a vida de Saulo. Saulo, para ele ia ser sempre um fariseu, um perseguidor do evangelho, mas Deus mudou totalmente o caminho dele, né? E Saulo foi aprendendo a respeito do Espírito Santo, e Deus enviou pessoas, né, para ensinar, para discipulá-lo, né? Só que as pessoas ficavam assim: esse daí, aquele que matava, aquele que perseguia, agora tá falando de Deus? Tem alguma coisa estranha, né? Então as pessoas ficavam desconfiadas, né? Ué, aí todo mundo, né, ficava pensando, será se isso aconteceu mesmo? Mas foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para transformar a vida das pessoas. E ele transformou a minha vida, transformou a sua vida e quer usar você para transformar a vida de muitas outras pessoas. Assim como Saulo, que deixou ser usado por Deus, nós devemos também deixar Deus nos usar como evangelistas, como pregadores da palavra dele, né? Para que as pessoas saiam do mundo, saiam das trevas e venham para a luz. Então Deus deu para Saulo uma grande missão, né? De pregar o evangelho aos gentios, né? E Saulo, ele foi para Jerusalém, a palavra de Deus fala assim, como de costume, ele ia às sinagogas, falava primeiro aos judeus, né? E muitos criam, mas muitos não criam e ficavam com raiva, assim como ele no passado, né? Falava, nossa, o que ele está falando é blasfêmia, né? E dessa forma, alguns ficavam muito irritados com Saulo. E um dia, Barnabé, um homem de Deus, um evangelista também, encontrou-se com Saulo e falou: Saulo, vamos pregar o evangelho de Cristo, vamos até, o Espírito Santo, né, os levou até a cidade de Antioquia. E chegando lá em Antioquia, eles começaram a falar de Jesus, né? Começaram a pregar sobre o evangelho de Cristo, né? E muitas pessoas se convertiam. E antes de ir para Antioquia, Saulo, ele foi para Chipre, né? Que era uma ilha, né? E lá em Chipre, ele começou a falar do evangelho de Cristo, ele, né? E Barnabé, eles começaram a falar do evangelho de Cristo, né? E tinha um homem que chamava, vocês aprenderam isso na outra aula, que era Elimas, né? Elimas o mágico, que não queriam que Saulo e Barnabé falassem de Jesus, né? Para as pessoas, né? A Bíblia fala aqui, ó, em Atos 13:8, mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o nome dele, procurando afastar a fé do procônsul, né? Nós vimos que tinha o procônsul daquela região que se chamava Sérgio Paulo, né? E Elimas não queria que o procônsul se convertesse, aceitasse a Cristo. Mas Saulo, né, cheio do Espírito Santo, né, a Bíblia fala assim, que ele fixou os olhos nele e disse para Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos dos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor, né? Então nós vemos aqui que muitas vezes aparecem Elimas tentando impedir que o evangelho de Cristo seja anunciado, tentando falar assim, não, isso não é verdade, isso aí é uma história que aconteceu, isso daí não aconteceu não, isso aí qualquer coisa menos a verdade, né? E nós, como evangelista, como servos de Cristo, nós temos que falar, não, isso aconteceu, é verdade. Não há outra maneira de sermos salvos através de Jesus. Nós agora somos novas criaturas e temos que levar esse evangelho para que as pessoas que estão perdidas, né, também sejam novas criaturas, assim como nós tivemos um dia a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Nós possamos ser usados por Ele para que outras pessoas também possam conhecer. E assim,
Saulo continuou o seu ministério, né? E daqui para frente nós vamos aprender sobre as viagens missionárias de Saulo, sobre como Deus usou, né, a vida deste homem tão importante, né? Foi importante naquela época. Um homem que escreveu, né, os 13 livros no Novo Testamento, que traz ensinamentos tão preciosos para nós, né? Nós que somos novas criaturas, que somos filhos de Deus, nós podemos hoje participar desse evangelho, porque um dia Deus, lá em Damasco, se revelou a Saulo, né? E transformou num apóstolo de Cristo, né? Que levou muitas pessoas, e até hoje esse evangelho é pregado para nós. Eu quero compartilhar com vocês o versículo que vocês aprenderam, né, na semana passada, que está lá em Atos 18, 9 e 10. Que diz assim: Atos 18, 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse. Olha só, essas foram as palavras do Senhor para Saulo. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, né? Então aqui o Espírito Santo falou com Saulo, né? Falou para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Assim como Deus era com Paulo, Deus é conosco, e nós devemos falar desse evangelho de Cristo. Amém? Que a história de Paulo possa entrar nas nossas vidas, não só para aprendermos mais uma história, mas para vivermos aquilo que Deus tem para nós, né? Sermos verdadeiros evangelistas, assim como Paulo foi. Amém? Então vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor, nós te louvamos pela vida, Senhor, do apóstolo Paulo. Um homem tão importante que um dia o Senhor escolheu, Pai, que um dia o Senhor mudou, transformou numa nova criatura para ser um grande evangelista às nações, Pai. E este evangelho chegou até nós, ó Deus. Nós te louvamos, Pai. E que cada um, Pai, que está aprendendo sobre a vida de Paulo, Pai, possa viver na sua vida esse evangelho, possa entender, ó Pai, como ele mesmo falou, Pai, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Pai. Levanta, Senhor, Paulos nessa geração, Pai. Homens, mulheres, Senhor, jovens, adolescentes, cheios do Teu Espírito Santo, que aprendam a ouvir a Sua voz, que possam crer, ó Deus, que eles não devem temer, que eles não devem se calar, mas, ó Deus, porque o Senhor está com ele, assim como diz na Tua palavra, Deus. Pai, levanta realmente, Pai, servos teus, cheios do teu Espírito Santo para anunciar esta palavra, Senhor, neste tempo, Pai, em nome de Jesus. Ser com cada junior abençoando, Pai, e trazendo uma unção de evangelista sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós, né? Nós aprendemos as duas lições da vida de Paulo até aqui, né? E que nós possamos continuar aprendendo e vivendo a palavra de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, até a próxima.